Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do Pop Class. Essa aula especial a gente já fez uma introdução, ou seja, essa aqui é a continuação. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre lisossomos, sobre a endocitose, um pouco sobre núcleo, DNA e RNA e, como sempre, trazendo questões do Enem comentadas. Bom, se vocês não assistiram aquele vídeo, seria bom para vocês se embasarem, mas aqui a gente já vai começar. Bora lá. Vou começar a falar de quê agora? O que vocês acham? Dos lisossomos. Vamos lá. O lisossomo, gente, a principal função dele é a digestão. Eles têm um pH ácido e contêm enzimas. Eles podem quebrar lipídios, proteínas e vários tipos de enzimas. Ó, essas enzimas, as enzimas lisossômicas, no caso, elas são produzidas num retículo endoplasmático rugoso. A partir desse momento, o retículo endoplasmático rugoso vai passar essa vesícula, né, para o complexo de Golgi, onde vai ser empacotado em forma de vesícula primária. Onde vocês estão vendo aqui, ó, os lisossomos que acabaram de sair do complexo de Golgi são os lisossomos primários. Mas por que esse nome primário? Porque esses lisossomos, eles não entraram em contato ainda com o fagossomo. Então, a partir do momento que eles se encontrarem, aí sim a gente vai ter o lisossomo secundário, mas por enquanto só o primário. Possui duas vias de atuação, né? A secretória, como eu tinha dito, e a via endocítica, que é a endocitose. Esse é mais um termo, né? Endocitose. No entanto, a gente já sabe o que é endocitose. Endocitose, ela relaciona fagocitose e pinocitose. Os dois são tipos de endocitose. E, ó, como eu tinha dito, ó, no váculo digestivo ou lisossomo secundário, a gente também consegue ver, ó, o váculo autofágico. O váculo autofágico é quando os lisossomos eles têm a função de digerir estruturas da própria célula. Quando essas organelas estão velhas ou não estão funcionando direito, os lisossomos vão lá, vão destruir, né? E talvez vão aproveitar. Não. Então, os lisossomos também vão atuar no suicídio celular, que é a apoptose. E como funciona esse suicídio celular? Que é a morte celular programada, né? Como também chamam. São vários lisossomos que eles, ao mesmo tempo, eles rompem. E com isso, tem a destruição da célula. Isso também ocorre, ó, na regressão da cauda dos girinos. Isso pode ser cobrado numa questão, né? Porque o Enem gosta de contextualizar com várias coisas. E lisossomo, gente, pode ser lisossomos, lisossomas, lisossomo. Então, né, qualquer tipo de que vocês virem, tá certo. Agora a gente vai passar para a fagocitose. A fagocitose, ela é muito importante no nosso organismo para proteção, porque ela fagocita micro-organismos patogênicos, como se fosse vírus, bactérias. Então, isso é muito utilizado pelos macrófagos, que são as nossas células de defesa. Mas em alguns organismos, os protozoários, por exemplo, eles usam a fagocitose como meio de alimentação. Ó, como vocês podem ver, ó, a fagocitose vai liberar os pseudópodes, que vai envolver o patógeno. Esse patógeno vão ser englobados, né, por endocitose, vai formar o vacúolo. Aí o lisossomo vai agir e depois vai ocorrer compostos tóxicos, vão destruir os patógenos, né? E o resto dos patógenos vão ser excretados. Então, ó, como vocês podem ver, tem o pseudópode ali naquela imagem, o fagossomo. Agora eu vou passar esse videozinho muito legal pra vocês, que é uma ameba, ela realizando a fagocitose. É muito bom porque vocês conseguem ver direitinho a formação dos pseudópodes e tudo mais, ó. Tá vendo, ó, a formação do pseudópode, no meio envolvendo uma substância, um organismo patogênico. Ó, vai formou, englobou, agora já tá dentro da célula, né? Vocês vão ver, ó, que vai começar a tremer muito rápido o bichinho que acabou de ser englobado, né? Olha aí. Bom, é isso. Depois do vídeo aparecem uns bichinhos por fora também, que você tem ideia de que é um daqueles bichinhos que foi endocitado. Agora a gente vai falar sobre a pinocitose. Gente, entre a pinocitose e a fagocitose só tem duas diferenças que eu vou falar pra vocês. Na pinocitose, não há a formação dos pseudópodes, e sim ocorrem invaginações na célula. Ocorre essa invaginação. E a segunda diferença é que não é só apenas o macromoléculas sólidas, mas sim macromoléculas diluídas em água.
Importante salientar. E como ocorre, é basicamente como ocorre a fagocitose também. Eu coloquei os passos para se vocês quiserem ver direitinho, né? Hipnostose vem do grego, que significa pinos, beber, e citos, célula, né? Então, beber relacionado a diluídos em água, então você já consegue fazer essa diferença pelo nome também. Mais uma questãozinha do Enem. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Ou seja, o meio estava hipertônico com o feijão salgado e ela colocou batatas que estavam. O feijão estava hipertônico e as batatas estavam hipotônicas. Beleza. Quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Beleza. O sal foi absorvido pelas batatas por. Como eu falei, gente, o sal, o soluto, ele tá se movimentando. Ou seja, a gente já sabe que não é osmose, porque osmose é só o solvente. Então, o NaCl saiu do meio hipertônico para o meio hipotônico, seguindo o quê? Seguindo o, o grau de concentração. Então, foi a favor desse fator. Então aí já não é osmose, não é fagocitose, não é exocitose, não é pinocitose, e sim difusão. Por quê? Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração, como eu acabei de falar. Então, resposta letra I. Do que a gente vai falar agora? O que vocês acham? A membrana externa, nucleolo, nucleoplasma. Esses nomezinhos já dão uma dica, né? A gente vai falar do núcleo agora. Eu sei que vocês estão cansados, né? Que tá complicado, tá extenso, mas vamos segurar a cabeça para a coroa não cair, porque eu mostrei para vocês que esse conteúdo é importante. Então vamos lá. O núcleo é a maior organela da célula. Quando você pega o microscópio e você vai ver algum tipo de tecido, a primeira coisa que você consegue ver num zoom adequado, né, são os núcleos. Os núcleos, eles têm dentro, né, cromatina, tem o núcleo, tem o nucleoplasma, e eles são delimitados por duas membranas lipídicas, como a gente viu, né, membrana externa e membrana interna. Também tem o DNA e o RNA dentro dele. E, ó, uma coisa muito importante é que o núcleo não é perfeitinho, que nem naquela imagem. Ele pode ser tanto redondinho, bonitinho, como fusiforme, alongado, retorcido, lobulado, discoide, e também em uma célula podem haver vários núcleos. Então, também pode, por exemplo, as hemácias que não tem núcleo. Então, gente, é um mundo mesmo, entendeu? Tem várias variações. Agora a gente já consegue ver, né, membrana nuclear interna e externa, uma imagem um pouco mais palpável, né, da realidade. A externa, como vocês podem ver, ó, cheio de ribossomos. E agora a gente consegue ver nessa parte um pouquinho mais branca a eucromatina. O que seria a eucromatina? É o DNA ativo que consegue expressar proteínas e enzimas, que é a região menos condensada e por isso um pouco mais branca, e a gente consegue encontrar os genes transcritos. E a heterocromatina, um pouco mais escura, é o DNA inativo, região mais condensada da cromatina, por isso que ele é um pouco mais escuro, e seus genes estão inativos, tem função estrutural no ciclo celular. E ó, como vocês podem ver, ó, a membrana nuclear externa que eu falei que é cheia de ribossomos, ela é contínua com o retículo endoplasmático granular. Então, o retículo que a gente vê fora do núcleo, que está meio que em volta, isso vem da membrana nuclear externa. Então, beleza. Aí a gente vai falar um pouco sobre a relação da cromatina e do DNA. Rapidinho. Só para dizer, ó, que uma cromatina são vários DNAs juntos com proteínas, entendeu? Formando a fibra de cromatina. DNA, mesma coisa que ADN, né? Eu coloquei isso porque nessa imagem está escrito ADN, mas ADN é em português, ácido desoxirribonucleico, que é a mesma coisa que DNA, que eu não vou falar em inglês que eu não quero passar vergonha. Mais uma questãozinha do Enem. Nessa questão, ó, o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela sua taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma liagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Então a gente está vendo de 1 a 5, né? E a gente quer
qual que é a linhagem que deve ser escolhida pelo pesquisador. Ele quer uma linhagem com metabolismo de síntese elevado. Ou seja, a gente quer muitas mitocôndrias, porque é um processo dependente de energia, como falou na primeira frase. A gente também precisa de eucromatina, que é realmente a parte do DNA que é ativa. E também a gente precisa de muito retículo endoplasmático rugoso, porque é onde estão os ribossomos. E são os ribossomos que vão produzir as proteínas. Então, com esses três tópicos que eu falei, a gente pode escolher a 4, né? Porque justamente tem mais abundância, isso que eu acabei de falar para vocês. Então, resposta 4. Gente, o que vocês acham que é isso? Na primeira vez que eu olhei essa imagem, eu fiquei que nem a Nazaré mesmo. Eu fiquei olhando o que raios é isso? Isso, gente, são poros nucleares. Essa é a parte externa do núcleo. Então, ó, os poros nucleares têm a comunicação, fazem a comunicação do núcleo e o citoplasma. A gente sabe que o núcleo comanda a célula e para isso precisa mandar em sinais para o resto da célula, né? E por isso os poros nucleares são tão importantes. E tá aqui, ó, o complexo, né? Como é que funciona o poro nuclear? É basicamente a fusão de uma membrana, da membrana externa, da membrana interna, que vai fazer com que haja essa comunicação dentro do núcleo e fora do núcleo. Isso aí mais como para vocês verem mesmo. Agora a gente vai falar rapidinho do DNA. DNA, né, o famosinho, é uma cadeia polinucleotídica, dupla hélice, todo mundo já ouviu falar de dupla hélice, né? E cada nucleotídeo assim, ó, nessa cadeia, cada nucleotídeo é composto por uma base nitrogenada, um açúcar do tipo desoxirribose. Esse tipo de açúcar desoxirribose é só para o DNA, porque o RNA é ribose, e uma molécula de fosfato. Eu coloquei aqui, ó, bonitinho para vocês, né? Caso isso caia em uma questão de química. E os nucleotídeos, eles estão ligados um ao outro por ligações fosfodiéster, formadas entre moléculas de açúcar, né? Tem algumas pontes de hidrogênio também. Agora, vamos lá. Mais uma questãozinha da PUC. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Beleza, a gente viu isso no começo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes ela se encontra no núcleo da célula. Beleza. Quanto a esse núcleo dos seres eucariontes, é correto afirmar que A. O núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda? Gente, daí não, né? Já exclui e se encontra em seu centro, pois assim controla igualmente toda a célula? Não. A localização do núcleo é muito relativa, ela pode se encontrar em qualquer parte do citoplasma. B. No núcleo se encontra a cromatina, que é a associação das moléculas de DNA e proteínas, imersa no citoplasma e envolvida pela membrana nuclear. Quando a gente lê assim de primeira, né, já pode achar que é essa a resposta. No entanto, gente, vocês têm que perceber que está escrito aqui, ó, imersa no citoplasma. Dentro do núcleo não é um citoplasma, é o nucleoplasma ou carioplasma, mas não citoplasma, o citoplasma é o que está fora. Letra C. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. Certo, né? Tem um DNA, então ela controla a proteína. Então, resposta letra C. Mas vamos ler o resto. Além da molécula de DNA, o núcleo da célula contém outros organoides, como os ribossomos e o retículo. A gente viu naquela imagem, né, que é mais preta e branca, que não, o retículo e os ribossomos estão na parte externa, eles são contínuos. E a letra E é o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis, já que são seres unicelulares. Não, né, gente? Bactéria e alga azul, seres procariontes, então não. Resposta letra C. Abordando mais sobre o DNA, né, com adenina, timina, guanina e citosina, a gente tem dois tipos de bases nitrogenadas. As purinas, que envolvem a adenina e a guanina, e as pirimidinas, que envolvem a citosina e a timina. Ó, a gente pode ver que há ligação entre a adenina com a timina e a guanina com a citosina. Para vocês verem, eu fiz um macetezinho aqui para vocês para ficar um pouco mais palpável e vocês não esquecerem, que eu sempre usei esse macete. Tem aqui, né, ACTG, água tônica com gelo. Gente, foi assim que eu gravei. A com T, C com G. E ainda para, né, melhorar o macete, nessa diagonal a gente tem as pirimidinas, que é o C e o T, e na outra diagonal a gente tem o A e o G com as purinas. Então vamos lá.
Aqui eu vou falar um pouco sobre o RNA agora, né? Mostrar um pouco das diferenças, que o RNA só tem uma única fita, que ela é transcrita justamente do DNA, e uma de suas bases é uracila ao invés de timina. Então o RNA tem U ao invés de T. E seu açúcar, como eu disse no começo, é a ribose, ao invés da desoxirribose. Falei aqui, né, no processo de transcrição. E existem três tipos de RNA: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Gente, calma, tá acabando. Faltam só mais algumas questãozinhas. A gente tá tipo a Joelma fingindo que tá muito triste, mas no fundo a gente tá muito feliz que tá acabando essa aula, porque, né, foi um percurso longo. Bora lá. Questão do Enem. Em 1950, Erwin Shoggoff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina. Justo, né, pessoal? Até porque elas se ligam. E na grande maioria das fitas duplas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas A e G e o total de pirimidinas C e T são iguais. Aí tem aqui, né, que a gente tem 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Então a gente vai analisar. Primeiro a gente quer ver o número de adeninas e o número de timinas iguais e guaninas e citosinas iguais. A gente já consegue ver que os números estão iguais na alternativa C e na alternativa E. Agora, como forma de justamente dessa adição, né? Pirimidinas, por exemplo, C mais T e A mais G tem que ser iguais. Então, se a gente for na questão, a gente vai ver que realmente a resposta é a letra C. Mais uma questão: o milho transgênico, ele é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência de quê? A. Do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido? Não, né? B. Da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido? Não, né, gente? Da transcrição, não. C. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado? A gente não quer essa expressão do DNA não hibridizado, a gente quer do milho transgênico. E D, a mesma coisa, né? Ativação do DNA do milho original, não, a gente quer ativação do milho transgênico. E letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Sim, DNA recombinante é o que a gente quer, e a tradução do RNA é o que vai permitir que a característica de interesse seja manifestada, porque é o RNA mensageiro que vai influir diretamente na produção das proteínas. Então a resposta é a letra E. E essa questão, para finalizar, gente, eu coloquei aí porque ela é realmente importante e vamos ler. A reação em cadeia da polimerase in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80, parará, parará. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre adenina e timina e três entre guanina e citosina. Era isso que eu queria abordar com vocês. Eu vou colocar o esqueminha aqui do lado. E inicialmente, para que esse DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Beleza, vamos ver o que ele quer. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura de reação de PCR? Gente, se a gente quer desnaturar, a gente quer aquilo que tem menos ligações, o que torna mais fácil da desnaturação. A gente não vai usar as três ligações de hidrogênio porque vai ser mais difícil quebrar essas três do que quebrar duas. Então a gente está procurando nas alternativas a que tem mais ligação entre adenina e timina. Se a gente analisar as alternativas, a gente vai ver que a letra C, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações de adenina com timina. Então, justamente, né, essa é a alternativa. Resposta letra C. Gente, eu sei que foi uma aula muito extensa, mas como eu mostrei para vocês, é uma aula muito importante. Eu agradeço demais para quem assistiu até aqui, né? Que realmente aproveitou essa aula. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, falar sobre Enem, afim, eu passei para medicina, então eu posso falar com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida de qualquer coisa. Eu queria realmente deixar aqui que eu quero ajudar vocês. Então, podem entrar em contato comigo. Esse é meu Instagram, esse é meu e-mail. E, bom,
Siga a gente na rede social, né, do PopMorph, a gente vai estar disponibilizando muito mais aulas sobre vários conteúdos de anatomia, histologia, fisiologia que realmente caem no Enem, com questões comentadas. E, bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.